Fala, meus queridos! Tudo belezinha? É, rapaziada, parece que foi ontem que o Cartola começou. Estamos indo para a rodada número 34. Já tá quase acabando. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convidando a humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. É, sem perder muito tempo aí, bora lá pro vídeo então? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time aberto aí, do time do canal, né? Do vídeo e da live. Fez 95,55, né? Foi bem demais, né? Subiu algumas posições aí nas ligas. Eu sempre falo, não importa a pontuação da rodada, né? E sim o que você pontuou para as suas ligas, certo? Eu acabei fazendo uma alteração aqui do time da live, tá? Eu terminei a live aqui com o Mateuzinho, mas na hora de postar o time no Instagram, repensei bastante, Alejandro, Mateuzinho, uma dobra do Vitória, achei um pouco exagerado. E outra, não tinha ninguém do Fortaleza. Eu pensei, pô, tem que ter alguém do Fortaleza. E quem acompanha a live sabe que eu falei bem demais aqui, né? Do Emmanuel Martinez. Não deu outra. Troquei, né? Imitou, certo? Por isso que eu falo, se inscreve lá no Instagram, porque lá eu atualizo o time, né? Tá aqui, ó. Timezinho postado, certo? Ó, com o Emmanuel Martinez. Tá? Sempre posto 1 hora antes do fechamento do mercado, tá? É só seguir lá, Mané Cartola tudo junto, tem link logo abaixo na descrição, é muito fácil, né? É por aqui também que eu acabo botando os vencedores do Ligas do Mané, certo? O vencedor aqui, ó, o Gama Tricolor, né? Levou R$ 181, é R$ 5 a inscrição apenas, fazendo 120 pontos. Ah, Mané, mas eu fiz mais, podia ter ganho. Só ganha quem se inscreve. Então, quem quiser participar aí, ó, é só ir lá no nosso querido Catimba, né? Vencedor, né? E procurar o Ligas do Mané aqui nos parceiros. Bota pro lado aqui bem rapidinho aqui, ó. E só clicar Ligas do Mané, tá aqui, ó. Já temos 2 times aí para a rodada número 34, certo? Tem dado em média aí aproximadamente aí uns 80, 90, 100 times aí por rodada, certo? Ó, é só dar uma olhadinha aqui, ó, nas que se encerraram. Né? A última rodada 93, 92, 87, 79, 125. É uma rodada menor, mais fácil de vencer, tá? Então é ir lá no vencedor, nosso querido Catimba, e procurar o Ligas Mané e se inscrever, certo? Aqui no Instagram também, além de botar o time atualizado e os vencedores, né? Eu também boto o desempenho dos times, ó. O time sócios alternativo deu uma mitada, fez 113 pontos. Esse time aqui, ó, tá bem demais, tá? Nos últimas 10 rodadas tem média de 93 pontos, uma arrancada sensacional aí na reta final. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, a Black Friday. Quem quiser fazer parte do time de sócios, passando inclusive atrás aqui, ó, a promoção. Ano que vem, 2025, vai ser R$ 129,90. Se assinar agora, ganha 50% de desconto, fica por R$ 64,95, tá? Se você quiser saber o que tem no plano de sócios, tá aqui, ó, tá? Eu boto tudo aqui, né? Cruzamento scout, raio-x da rodada, confrontos históricos, top 5 SG, né? É muito material, tá? Pra você que quer ir bem no Cartola. Então, promoçãozinha pro ano que vem aí, ó, 2025, uma balela, tá? Apenas R$ 64,95. Isso dá menos de R$ 1, né? Menos de R$ 2 por rodada. R$ 1 e pouco é para comprar um pão, não dá nem para comprar uma coca, nem para pagar um café, certo? Vamos lá, já fiz o que eu tinha que fazer aqui, né? Do meu merchan, certo? Vamos vender o time, que teve um bom desempenho aí, certo? E já vamos para nossa escalação, tá? E vamos começar aqui fazendo uma pequena análise de gols marcados, de gols sofridos, para a gente ter uma visão geral, né, para a próxima rodada, certo? Inclusive a próxima rodada aqui, ó, né, todos os jogos vão ser na quarta-feira. Apenas, né, um jogo vai ficar para quinta. Ó, quarta-feira, todos os jogos quarta-feira, certo? E apenas um jogo, né, vai ficar para quinta-feira, né, que é o Vasco da Gama e Internacional. Sendo que essa partida aqui, ó, ficou para sexta-feira, dia 22, né? Ela foi adiada para sexta-feira, dia 22, certo? E essa aqui não vai ser válido para o Cartola. Fluminense, né? E Fortaleza. Então teremos apenas 9 jogos, né? Todos na quarta-feira e apenas um jogo na quinta, certo? Então temos 9 jogos aí para rodada. Fluminense e Fortaleza não vai valer, tá? Vamos vender aqui o time de novo. Vamos lá para nossa escalação. Vamos fazer ao contrário. Eu sempre começo com os goleiros, mas dessa vez eu vou começar com os laterais, tá? Porque lateral vem pontuando muito. E sempre vejo todas as estatísticas para depois escolher o goleiro ou o zagueiro. Então já vou começar com os nossos laterais. Pontuação média conquistada seguida por lateral. Quem vem conquistando muito ponto aí com os seus laterais em casa, certo? É o time do Corinthians, tá? E o Cruzeiro é o segundo que mais cede, certo? Então vamos ver aqui os laterais do Timão, que o Corinthians em casa tá muito bem, tá, rapaziada? Tá muito bem mesmo. Venceu fora, né? Não tinha uma campanha tão boa assim fora de casa. E acabou vencendo Vitória, o que ajudou bastante o Corinthians. Ó, o Corinthians fora de casa, ó.
Não tem uma campanha muito boa, é o 16º, né? Mas tem 2 vitórias agora, começou a jogar bem fora de casa. Agora em casa o Corinthians vem com uma campanha muito boa, tá? Principalmente nos últimos jogos, tá? São 4 vitórias e apenas um empate, né? É o melhor ataque aí, a rodada disponível, provavelmente, né? Tem fazendo muitos gols em casa e tem sido jogos bem movimentados, apesar de ter segurado um SGzinho no último jogo em casa. Então vamos para os laterais do Corinthians, que para mim são boas opções. Temos o nosso querido Mateuzinho, né? São 2 laterais de muita regularidade. Mateuzinho, muita força física, 4,71 em 13 jogos, né? Já tem 49 desarmes, uma assistência, um gol, certo? Né? E olha as pontuações do Mateuzinho em casa: 12, 10, né? Aqui, ó, 10 pontos fazendo gol perdendo SG, 1,9, 0,5, né? Quando perde o SG, se não fizer gol, não der assistência, não tem uma regularidade tão grande assim, né? Porque tem uma média básica de 1,95. Mas vale a pena, tá? E tem o Hugo, né? Que eu gosto um pouco mais. 5,82 em 3 jogos, acho o Hugo um pouco mais regular. Ele não dá aquelas estouradas como o Mateuzinho dá, mas ele sempre tá dentro de uma regularidade boa, tá? Esse aqui que ele fez 0 pontos contra o Internacional, entrou no final do jogo, tá? Então, primeira prateleira, os laterais do Corinthians, vale a pena. A chance de perder SG pode acontecer? Pode, porque o Corinthians em casa, né? Só segurou um SG no último jogo, não vem segurando tantos SGs assim, tá? Mas o Cruzeiro também não vem fazendo muito gol fora de casa, então vale a pena, certo? Ó, Corinthians em casa, ó. Segurou um SG aqui, né? Contra o Palmeiras e um contra o Atlético Goianiense, né? 2. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro seria o 4. Então, o SG do Corinthians dessa vez, tá? É um SG viável, a meu ver, tá? Mas eu acho que eu atropelei um pouquinho, né, rapaziada? Hoje o Mané tá meio maluco, mas eu não vou regravar de novo, não, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Todos, gol e assistência rapidamente. Como eu falei, o Corinthians é o melhor ataque para rodada. Em segundo lugar vem o Grêmio, são times que vêm fazendo muito gol em casa. Teste do pezinho, dá para fazer aqui, ó. No CAP, né, que não tem uma boa campanha em casa, apesar de ter vencido aquele jogo de 3, né, em casa. Fez todo aquele borbuliço lá, aqui, ó. Tirando essa vitória, não sobra muita coisa não, tá? São derrotas e empates em casa do CAP. Mas, quanto ao Atlético Goianiense, que é o time que mais vem sofrendo gols fora de casa, dá pra fazer sim o teste pezinho numa pecinha ou outra aí do CAP, certo? Do ponto de vista ofensivo fora de casa, Palmeiras está muito bem, o Bahia vem sofrendo gols em casa, Internacional, né, talvez aí depois do Corinthians, é o time mais ofensivo para a rodada, e o Vasco vem sofrendo alguns golzinhos aí em casa, certo? O Atlético Paranaense toma muito gol, mas o Atlético Goianiense fora de casa não faz muito, né? Então, em termos ofensivos, eu acredito aqui, ó, que Palmeiras, né, Internacional, Corinthians, Grêmio, CAP fazendo teste de pezinho, até mesmo Botafogo, porque o Atlético Mineiro em casa também sofre muitos gols, né? Eu acho bem interessante. O Juventude vai deixar um pouquinho de lado, apesar do Grêmio tomar muito gol, tá? Porque o Juventude tá mais na parte de baixo da tabela, aqui é jogo de 6 pontos, um clássico regional, então, né, fica meio stand-by. Em termos defensivos, né? Uma pena o Fluminense não valeu pra rodada, certo? Porque é um time que vem sofrendo poucos gols. Criciúma sofre poucos gols em casa, mas o Vitória é um time que tá jogando ofensivamente, chato, difícil segurar o SG contra a Vitória. Cuiabá também segura alguns SGs em casa, sofre poucos gols, mas o Flamengo também é outro time chato ofensivamente, cria bastante, certo? Então assim, ó, do ponto de vista defensivo, tá uma rodada muito difícil para SG, tá? Então evitem ficar dobrando, triplicando sistemas defensivos, tá? Mas jogando em casa aqui, ó, o Corinthians me agrada, né, pela inoperância aí do Cruzeiro, certo? E pelo momento bom do Corinthians em casa. O resto aqui tem que pensar com um pouquinho de carinho, né? E jogar mais na média básica ou buscar algum defensor aí que tenha muitos desarmes ou participação em gol, né? Pra ver se dá uma alavancada da pontuação caso perca o SG. Fora de casa, Botafogo me chamou muita atenção, apesar do Galo aqui, ó, fazer 6 gols aqui, ó, nos últimos jogos ser o terceiro melhor ataque, né? O Botafogo se defende muito bem, alguns SGs de maneira consecutiva nos últimos jogos fora de casa. Se olharmos a tabela aqui, ó, dentre os visitantes, é o melhor da competição, é um time que está em busca do título, ele não vai lá apenas, né, tentando se defender, enfim, ele vai tentar também jogar, então eu acredito que possa ser que segure o SG sim, né, vem se defendendo muito bem fora de casa o Botafogo. Outros times aqui com uma perspectiva de SG, acho meio complicado, mas apostaria de repente no Flamengo. O Cuiabá também não é um time de fazer muitos gols em casa, certo? Palmeiras, né? O Bahia também não vem fazendo muitos gols em casa, mas defensivamente não vou mentir pra vocês, tá uma rodada muito difícil, tá? Mas vamos lá, pontuação média conquistada decidida para lateral. Vamos correr nesse vídeo para não ficar muito longo, né? Em caso o Corinthians realmente é uma das melhores opções aí com seus laterais, né? O Galo vem pontuando muito bem, acima de 5 pontos, 5,83, certo? Mas o Botafogo é um dos times que menos cede, né? Não cede muito. Inclusive, quero dar uma olhadinha aqui, ó. Não sei se vai estar disponível já para rodada, né? Porque tem um jogo atrasado aqui do Galo, ó, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, o Rubens está jogando por causa do Arana que está na seleção. Não sei se o Arana vai jogar, vai voltar a tempo, mas se o Rubens for jogar, mesmo sendo contra o Botafogo, vale a pena. Ele é um cara de média básica, tá? Ele é um cara de média básica, certo? Onde é que tá aqui? Atlético Mineiro provável. Dúvida.
Ó, Rubens, não sabe se o Arana vai voltar ou Saravia. Enfim, se o Rubens jogar, vale a pena. 7 pontos em 6 jogos. Por que vale a pena? Por causa da regularidade dele aqui, ó. Perdendo esse dia, 8.37, né? Ó, quando segura o SG, passa dos 10 pontos com facilidade. O Arana tem muito poder ofensivo, né? É um cara que eu gosto, tudo, mas nos jogos em casa, ultimamente, não anda indo com tanta consistência, né, quanto o Rubens. 4.22 em 6 jogos, ó, 1.9, negativou, 3.7. Ele pode dar uma mitada? Pode, porque joga avançado, mas vai ter um jogo difícil contra um time que se defende muito bem, que é o Botafogo. Então, nesse caso, no Galo aí, eu prefiro até o Rubens, né, pela regularidade dele. Criciúma pontua bem, né, mas o Vitória não cede quase nada, né. Quem é que desses daqui que mais cede? Nosso querido Atlético Goianiense. E por mais que o Cap não conquiste, tem um cara aqui que me agrada muito, tá? Deixa eu ver se ele vai estar provável, tá? Pela regularidade, que é o Esquivel. 5.19 em 13 jogos, certo? Aqui fez 0.2, aquela famosa peidadinha na farofa. Normal, né? O Vitória venceu o jogo, né? O Cap não jogou bem, como não vinha jogando, mas ele assim, ó. O Cap nessa de horror, né? Fazendo resultados muito ruins em casa, perdendo SG praticamente todo jogo, né? Ó, ele 5.1, 3.6, 4.8, 7.1, muita regularidade, tá? Muita regularidade. Então ele vai ter a possibilidade aí, de repente, né? Num milagre da natureza, segurar o SG e conseguir pontuar bem. Fora de casa. Fora de casa tem os melhores laterais para rodada, tá? Tirando os laterais do Corinthians, que são a minha primeira opção em casa. Fora de casa aqui, os laterais do Botafogo pontuam muito, tá? E o Galo cede. Inclusive é o que mais cede, né? Então os laterais do Botafogo para rodada vale a pena? Vale. O Botafogo tá em busca do título, certo? Dependendo aí do que acontecer, né? Porque vai estar muito próximo aí, de repente, da final da Copa da Libertadores. Não sei se o Galo, de repente, vai começar a poupar. Não sei. Tem que esperar. 8.75 em 12 jogos fora, né? Olha só a regularidade, né? Inclusive o Vitinho, ele é regular fora e em casa. Tem uma média de mais de 2 pontos aí, de média básica, tá? Alex Telles vale a pena? Vale. Tem bola parada, 6.15 em 2 jogos, tá? Ele não é tão regular, né, quanto o Vitinho, mas começou a pontuar muito bem nos últimos 4 jogos, certo? E o Bernabé, né? Que nesse momento, pra mim, é o melhor lateral, né, do Campeonato Brasileiro, tá? Onde é que tá o Bernabé? Ah, não me diz que ele tá suspenso. Ó, é uma pena, tá? Desculpa eu ter falado isso, porque realmente, né, eu acabei pegando aqui pra gravar o vídeo de supetão e não analisei a rodada por completo, né, os dados, porque ele ainda tá um pouco distante, mas ele é um cara sensacional. Uma pena que não vai jogar, né? Uma pena, mas mesmo assim, né, dá pra fazer o teste pezinho aqui nos laterais, né, do Internacional. Mesmo muito tempo sem jogar, 5.3 em 7 jogos, tá? O René é um cara também que entrega muito ponto, tá? Muito regular, é um cara interessantíssimo pra rodada. Deixa eu ver mais alguém aqui, né? O William é um cara sempre muito regular, mas o Corinthians não serve quase nada, prefiro ficar com os laterais do Corinthians. O Flamengo fora de casa me agrada pros laterais, tá? 5.16, né? Um dos times que mais pontuam. E o Cuiabá e cede, 6.21, o segundo que mais cede, né? Então os laterais do Flamengo, acho muito interessante para a rodada, primeira prateleira. O Wesley, muita força física, 4.21 em 11 jogos, né? Tem uma certa regularidade, tem, né? De vez em quando faz pontuações baixas, mas a tendência é entregar sempre 3, 4, 5 pontos, mesmo perdendo SG. Segurando SG, passa disso. O Alexandre, né? É um cara um pouco mais ofensivo, não tão bom na defesa contra o Wesley. 3.90 em um jogo, né? Eu, sinceramente, prefiro o Wesley, mas quero ver qual é o lado que o Cuiabá cede mais. Mateuzinho pela direita, Rafinha pela direita, 0 ponto, né? Mas aqui não contou, não sei o que aconteceu. Kaique Bruno, 8.2 pela esquerda. Marcelo Hermes, 6.3 pela esquerda, né? Zé Guilherme, eu acho que joga pela esquerda 2.9. Um pouquinho mais pela esquerda. Alexandre é interessante, mas eu prefiro um pouquinho mais o Wesley. Mas o Alexandre também é interessante. Enfim, importante é saber aqui que o Cuiabá vem cedendo muito ponto aí pra lateral. Dá uma olhadinha aqui em desarmes aqui. Desarmes do Cap cede bastante, mas o Atlético Mineiro não vai bem fora de casa, né? O Palmeiras vem desarmando bastante e aqui o Bahia, né, até que cede uma quantidade razoável. Deixa eu dar uma olhadinha nos laterais do Palmeiras, fora de casa. O Bahia não vem bem, o Palmeiras está tentando título ainda, né? Temos o Marcos Rocha, que é um cara, né, mais defensivo, 4.38, 36 desarmes na competição, né? Fora de casa vem pontuando bem, tirando esse 0.1 aqui, essa escorregadinha do Quiabo, é um cara que vem com uma certa regularidade sim, né? Deixa eu ver o Caio Paulista, não gosto muito dele para cartola não, 2.58, né? Mas até que dá para escalar, mas prefiro o Marcos Rocha. Em casa, o Corinthians vem desarmando bastante, né? E o Palmeiras também vem cedendo muito, hein? Quem quiser dar uma arriscadinha em algum lateral do Bahia, né? Mas eu acho um pouco complicado, né? Pelo que vem pontuando aí. Deixa eu ver o Juba. 5.37, 14 jogos. Ó, 1.2, 0.8, perdendo SG, né? Com SG vinha pontuando bem, mas depois das 2 derrotas. Mas é uma apostinha ainda. Mas eu prefiro o Palmeiras. O Palmeiras, né? Queira ou não queira, é mais time que o Bahia nesse momento. Mas o Bahia não vive um bom momento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em média básica aqui de laterais. Laterais com média básica. Ó, e o Capixaba, ó. Tem um jogo difícil contra o São Paulo? Tem.
mas ele é um cara de média básica. Numa rodada difícil como essa, jogador de média básica te entrega pontos. 5.39 jogos, e ó, com SG 5.6, não foi tão bem assim, né? Até o pessoal ficou preocupado, porque se tomou um gol aqui não ia recuperar. 4 desarmes contra o Botafogo, perdendo SG 4.9, né? Aqui 6.4, é um cara regular, tá? É uma excelente opção aí pra rodada, com toda certeza. Ainda mais uma rodada aí que vai ser muito difícil de SG, certo? Ó, o René aparecendo aqui, o Wesley, Vitinho, todos os laterais que a gente falou. Deixa eu ver o Kaique Bruno, que ele é um cara também de muita força. Eu prefiro ele em casa, fora mais ou menos, tá? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos zagueiros, né? Já deixar em desarmes, que daí eu já escolho aí pelo lateral. Pontuação média conquistada decidida para zagueiro, né? Cruzeiro é o que mais cede. Ah, mas é porque o Cruzeiro tá aparecendo que mais cede? Porque vem cedendo muito SG fora de casa. Tá com uma dificuldade enorme de fazer gols fora de casa. E por mais que o Corinthians não conquiste, até que de repente vale a pena uma apostinha ou outra aí nos zagueiros, né? Do Corinthians. Que pra mim, assim, ó, Cruzeiro não tá também... Não tá tão bem fora de casa, né? E o Corinthians é uma das melhores apostas e opções para se escalar aí na rodada, tá? Porque, diferentemente do Cruzeiro, que não tá bem fora de casa, o Corinthians tá muito bem. Deixa eu ver aqui quem é que tá em dúvida aqui no Félix Torres, Renato. Deixa eu ver aqui o Gustavo Henrique. 3.38 em 6 jogos. Prefiro os laterais do Corinthians, tá? Sinceramente. Certo? Bom, mas mesmo assim, quem vem pontuando bem em casa é o Criciúma e o Cuiabá. Mas Flamengo e Vitória são os times que menos cedem pontos, né? Para zagueiros adversários. Mesmo assim, eu vou mostrar, né? Porque estão com bom desempenho. Temos o Criciúma, né? Temos o Rodrigo, que é um cara que tem uma certa regularidade. 4.23 em 12 jogos, né? Ó, 3.8, 15, 6. Aqui perdendo SG 1.1, 1.4, né? É um cara perfeitamente escalável, mas deve perder o SG aí contra o Vitória, tá? Vai ser bem difícil, penso eu, certo? Outro time aí, ó, que não vem bem, mas que tá, né, segurando alguns SGs em casa e tem alguns zagueiros aqui pontuando bem, é o Cuiabá, o Bruno Alves, ó. 15.31 em 11 jogos, ó, 2.2 perdendo SG, 14 com gol, né? 8.6, né? É um cara regular, tá? São dois zagueiros bem fora da curva que vão ter jogos dificílimos contra ataques aí, né? Promissores pra rodada. Certo? Mas, ó, não vou negar não, hein? Pra zagueiro tá difícil. Fora de casa, quem é que mais vem pontuando com os zagueiros aí? Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Vitória, né? E o São Paulo também, ó. E o Bragantino cede, hein? Bragantino cede, o Bragantino vem cedendo alguns SGs aí em casa, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? No São Paulo. Sabino, 2.78 em 6 jogos fora. Perfeitamente escalável, tá? Apesar de ter negativado na 23ª rodada aqui, mas isso já faz muito tempo. A questão é que o Bragantino em casa é o time que mais cede. Deixa eu ver o Alan Franco fora de casa, 2.40. Eu prefiro o Sabino, tá? E claro, se jogar o Arboleda, pra mim dos três é o melhor, certo? Vamos agora dar uma olhadinha aqui no Vitória, porque o Vitória também, ó, tem zagueiro pontuando bem, tá? Tem zagueiro pontuando bem com certa regularidade. Wagner Leonardo, 3.88 em 14 jogos, ó. Fez 1.8 aqui perdendo SG? Fez, mas venceu o jogo, ó. 12, 12, 5, tá? Aqui, tudo bem, fazendo 2 gols. Já tem 5 gols na competição, né? Um cara interessante, tá? Um pontinho fora da curva aí pra rodada, certo? Temos o Flamengo, o Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha como é que está pontuando aí. Como estão pontuando aí os zagueiros do Flamengo. Deixa eu ver. Então, Léo Pereira aqui, 2.38. Não tá num ano tão bom assim. Se fosse em casa, dava até para arriscar. Mas tem uma possibilidade de SG. Palmeiras. Vamos ver o Palmeiras aqui. Temos o Murilo. E estamos em dúvida aqui. Provavelmente Gustavo Gomes e Vitor Reis. Porque, né? Porque por causa da data FIFA. Vamos ver se o Gustavo Gomes chega a tempo, né? 4.62 em 2 jogos. Né? E realmente fora de casa aí um dos melhores zagueiros nos últimos 5 jogos, tá? Um dos melhores zagueiros realmente. E o sistema defensivo do Palmeiras é um sistema defensivo sólido. E vai pegar um Bahia aí, né? 2 jogos seguidos cedendo SG em casa. Vitor Reis já 0.70. Não dá pra apostar no menino. Certo? E temos o Murilão, né? Deixa eu ver o Murilão como é que tá fora de casa. 4.9 em 12 jogos. O Murilo dá pra escalar, hein? Apesar de ter negativado aqui contra o Flamengo, porque tomou o cartão vermelho. É um cara bem consistente, né? E o Botafogo, né? Que é o time que mais pontua aí com os zagueiros fora de casa. Acho que, mesmo jogando contra o Galo, né? Ó, de novo, novamente, a dúvida. Todo esse pessoal, né? Que foi convocado, por exemplo, o Baixo foi convocado, né? Todos eles, ninguém sabe se vai voltar ou não, né? Então vamos contar com os caras que não estão sendo convocados, né? Vamos contar com o que a gente tem aí. 2.93 em 11 jogos. 3 boas partidas aí nos últimos 3 jogos, mas com SG, né? Sem SG que deu 2 negativadas. Mas ainda assim é uma peça interessante, tá? É uma peça interessante sim. Certo? Zagueiro, como eu falo sempre aí, todo vídeo aí, as lives eu também tô batendo bastante nisso. É uma posição que esse ano a oferta foi baixa, tá?
Temos o Rodrigo Eli jogando em casa, né? O Grêmio não vem segurando SG, 4,78 jogos, né? Mas ele é um cara bem consistente, ó. 4, 2, 6, né? Aqui, ó, perdeu SG, mas mesmo assim, ó, fez 3 desarmes contra o Atlético Goianiense, né? Um desarme aí contra o Bahia, certo? Um cara interessante, tá? Um cara interessante. Ó, e o Juventude, o último zagueiro que negativou foi o Ramalho lá na 21ª rodada, isso já faz muito tempo, tá? É outro cara interessante pela média básica, tá? Pela média básica. Adriano Martins costuma pontuar bem fora de casa, tá? Tem que chamar atenção para isso. 3,41 em 14 jogos. Apesar de ter negativado aqui, é um cara que, né, tem uma certa regularidade. Dependendo da partida, pode lhe entregar aí 3, 4 pontos com tranquilidade, né? Mas sempre optem por um zagueiro que, por mais que a perspectiva seja baixa de SG, né, de repente possa pontuar bem. O Rohel fora de casa não dá. Em casa vem bem demais, certo? Enfim. Não temos tantas opções assim de zagueiro, né? Vou tentar pulverizar ao máximo o meu sistema defensivo, tá? Tentar realmente aí, ó, diversificar, né? Diversificar, certo? Nas laterais aqui, ó, eu vou com... Vou com o Vitinho, né? Vou com o Vitinho, certo? Ó, e tem o Reinaldo, hein? Nem falei do Reinaldo, que é um cara que tem bola parada, né? É um cara que tem bola parada, certo? E é um cara interessante. Deixa eu ver o Reinaldo aqui. 4,91 no geral, 5,17 em 10 jogos, 6,8, 1,3, 2,9, 0,2. É, oscilando muito, né? Mas é um cara de potencial, tá? O Vitor vem tomando muito gol, o cara tem bola parada. É uma peça interessante aí pra rodada. Né? Mas eu vou com o Vitinho, né? Que vem pontuando bem demais, tá? E apesar aí do favoritismo aí, né? O favoritismo, apesar do Bragantino aí, né? Vem jogando mal aí nos últimos jogos em casa, certo? Aqui, ó. Andante, massa bruta aqui, ó. 100 vitórias, né? 4 empates e 1 derrota. É um time que vem sofrendo poucos gols, ó. 0-0, né? Ó, 0-1, certo? Sofreu aquele golzinho de cabeça do Gregory. 0-0, né? Nos 3 jogos aí vem sofrendo poucos gols. Então acho que o Juninho aí, por uma rodada difícil, até eu acredito eu que é um cara interessante, tá? É um cara interessante. Mas eu tô muito assim, ó. Muito afim de ir com o Hugo, tá? Eu acho que eu vou dar uma arriscadinha. Eu vou com o Hugo, né? Gosto da consistência defensiva dele, o equilíbrio, né, defensivo dele ali, é um cara de média básica, tá? Zagueiros. Eu vou dar uma arriscadinha no Palmeiras, né? Vou com o nosso querido Murilão, não temos tantas opções assim, tá? E vou com o Rodrigo Eli, tá? Contra o Juventude. E vou com o Rodrigo Eli contra o Juventude. Não, mas daí eu tenho que ter alguém do Palmeiras aqui atrás, né, do Flamengo. Rodrigo Eli é uma boa, mas o Grêmio vem tomando muito gol em casa. Felipe Luiz deu uma ajeitada no sistema defensivo do Flamengo. Vou com o Léo Pereira, tá? Vou com o Léo Pereira pra ter alguém do Flamengo aqui atrás, certo? E no gol aqui, ó, que gostaria de muito com o John, né? Que a gente vai ver logo aqui na sequência. Mas eu acho que pra eu não dobrar, eu vou dar uma diversificada, tá? Quem vem pontuando muito bem em casa aí com seus goleiros, né? O Fluminense, mas não vai ser válido pra rodada, né? Temos o Grêmio, inclusive o Marquezinho pegou demais contra o Palmeiras fora de casa no último jogo. Né? Temos o querido mão de alface aí, né? O Cleiton, que vem pontuando muito, né? Mas assim, ó, Juventude e São Paulo são times que cedem muito. Quem cede mais é o Cruzeiro, né? E o Palmeiras. Mas Marcos Felipe não me atrevo contra o Palmeiras, acho complicado, né? Agora aqui o Hugo já dá pra escalar contra o Cruzeiro, tá? Já dá pra escalar contra o Cruzeiro, vamos lá. Goleiros, Marquezinho, né? Vem pontuando bem, 5,05 em 11 jogos, ó. 9,5, 4, 6,5. Ah, mas onde é que tá a metade dele contra o Palmeiras? Aí esse jogo não valeu pro Cartola, mas quem acompanhou sabe a quantidade de defesa que ele fez, foram 14, tá? Mas em casa é um cara bem consistente, tá? Um cara interessante pra rodada. Ah, interessantíssimo. Temos o nosso querido o Cleiton, mão de alface, né? 4,2 em 12 jogos. Eu falo Cleiton mão de alface, mas de maneira geral é um cara até que tem uma regularidade em casa, tá? Mas é que de vez em quando ele faz mais loucura, mais caquinha. Temos no Corinthians aí o Hugo, que vem fazendo muitas defesas, 62 defesas em 17 jogos. Né? Isso dá mais de 3 por partida. 3,36 em 9 jogos. O pé ele não é muito bom, realmente. Né? Deu uma peidadinha na farofa aqui contra o Internacional no 2-2. Mas nos outros jogos vem pontuando bem. Né? Enfim, o Cruzeiro vem fazendo poucos gols. Acho um cara até interessante para a rodada. Qual foi outro goleiro que eu falei aqui? Né? Além do Hugo. Ó, o Atlético Goianiense também vem cedendo bastante. Quem quiser fazer, dar uma arriscadinha aí no goleiro do CAP. Né? É o Mikael, que deve ser o Mikael, tá? Ó, o Mikael tá com média de 1,68 em 8 jogos. Não negativou ainda, mas vai ter a grande possibilidade de pontuar bem contra o Atlético Goianiense, que não vem pontuando muito bem fora de casa, né? E vem cedendo alguns bons pontos aí pra goleiro. É o segundo time que mais cede.
Fora de casa o John tá bem demais. Everton também tá muito bem, né? O Atlético Mineiro, o Galo não cede muito, mas o Bahia vem cedendo alguns bons pontos, né? E realmente estão entre os melhores goleiros do campeonato aí, tá? Então o Everton fora de casa aí tá com média de 4,98 em 16 jogos, né? Ok, quando perde o SG costuma não pontuar muito, mas a tendência é que se segurar o SG dá uma estourada, tá? Contra o Cap aqui, por exemplo, né? Fez 9 defesas e fez mais de 10 pontos. O John também é um cara que me agrada bastante, né? Ainda mais o Galo, que finaliza muito. 4,88 em 15 jogos, ó, 6, 8, 11, 11, né? O John tá até um pouco melhor aí, né? Em termos de consistência defensiva, regularidade, do que o Everton aí, tá? Contra o Corinthians aqui, eu sei que tem a lei do ex, muita gente vai falar disso, mas ficaria em stand-by, quando a gente vem fazendo muito gol em casa, tá? Mas é o goleiro kamikaze pra rodada. O Cap cede bastante, mas eu não iria com o Ronaldo. O Rossi aqui, ó, perfeitamente escalável, tá? Contra um Cuiabá aí, ó, que vem cedendo 4 pontos pra goleiro, que tem dificuldade de fazer gols em casa, né? Deixa eu ver como é que tá o Rossi. E depois da chegada do Felipe Luiz, o Flamengo vem segurando alguns SGs aí, tá? Principalmente fora de casa. 3,50 em 14 jogos, ó. 9, 7,5, 0 e 7. Nos últimos 4 jogos aí, vem pontuando bem, tá? É um cara aí que dá pra escalar, tá? Dá pra escalar também. Deixa eu ver defesas. Defesa do Cuiabá não cede muito, quem cede é o Cap, né? Mas como eu falei, com o Ronaldo é complicado, né? Aqui o João Ricardo não vai valer esse jogo pro Cartola. O Everton é o que mais vem fazendo defesas fora de casa. Quem mais cede fora também é o Palmeiras. Inclusive, esse jogo aqui, tá? Minha perspectiva pra esse jogo é de poucos gols, tá, gente? Talvez até um 0x0, 1x0 dos dois lados, no máximo 1x1, tá? Da maneira como os times vêm jogando aqui, não vejo, né? Principalmente aí o Bahia em casa. Não vai ter que buscar a vitória, mas não vai poder se expor tanto. E claro, quem mais vem fazendo defesas aí em casa aí é o Marquezinho, tá? O Marquezinho vem fazendo uma quantidade considerável de defesas. Então, como eu não fui com ninguém do Grêmio aqui, acho interessante. Vou com o Marquezinho, tá? Pra quê? Pra eu não dobrar ninguém atrás, tá? Treinador a gente vai escolher depois, certo? Mas temos boas opções aí de goleiros. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, em média básica. Provavelmente o Marquezinho vai aparecer entre eles, certo? Ó, o Everton, comentamos, né? O Hugo, comentamos do Cleiton. Ó, o Marquezinho aparece aqui, ó, logo na sequência, o 2,25, tá? O 2,25. Temos outros goleiros? Temos. O Walter vai ser muito exigido pelo Flamengo, mas deve perder o SG, né? Temos outros goleiros aí, tá? O Léo Jardim, jogando em casa, deve ser muito exigido também, porque o Inter é um time muito ofensivo, né? Mas deve perder o SG também. Mas vamos deixar pra ver isso na nossa live, que inclusive, tá? Não vai ter live esse final de semana, né? Vou aproveitar a família, enfim, né? Aproveitar essa data FIFA e fazer a live só semana que vem, na quarta-feira, no dia da rodada, tá? Provavelmente meio-dia, 1h30 da tarde, vou ver ainda, beleza? Vamos para os nossos meias, para não ficar muito longo esse vídeo. Pontuação média conquistada e cedida para jogadores de meio de campo, né? Quem vem conquistando muito ponto em casa aí com seus meias é o Grêmio, né? E o Juventude é o time que mais cede. Então, cruzamento de scouts aqui perfeito, né? E eu acho que um meia ou um atacante do Grêmio contra o Juventude, um time que sofre muitos gols, acredito que é importante você ter nessa rodada, tá? Vamos garimpar aqui um meia, né, do Grêmio? Vamos lá. Tem o Dodge e tem o Edenilson, né? O Ed aqui não tá tão bem esse ano, o Dodge é um volante mais defensivo, né? Deixa eu ver aqui a dúvida aqui. Monsalve foi convocado, Cristaldo, Vila Sante, todos os jogadores convocados. PP já é a dúvida para ver quem que, né, vai substituir quem aqui. Monsalve, né, é um cara interessante, mas eu prefiro ele um pouco mais fora de casa, tá? Fora de casa ele já deu algumas mitadas, em casa só tem uma certa regularidade. É um segundo volante que chega bem à frente, mas eu vou ser sério pra vocês, desses daqui todos eu prefiro o Cristal, tá? 5,57 em 14 jogos, né? E apesar de ter feito aqui a 1,7, vejo ele, né, como uma das melhores opções, só basta saber se vai confirmar ou não, pra rodada, tá? Pra rodada. Depois do Grêmio aí, quem vem pontuando muito bem em casa aí com seus meias é o Corinthians 4,31, né? E por mais que o Cruzeiro ceda menos que o Juventude 4,03, ainda assim vale muito a pena. E pra mim aqui, ó, é o cara indispensável da rodada, tá? Inclusive, excelente opção como capitão, né? O nosso querido Garro, tá? Tem que ter no time. Quem não botar é maluco. 9,77 em 15 jogos, né? Olha o Garro em casa, né? E se eu descer, continua. A mesma coisa. Simplesmente o Garro é o cão chupando manga, tá? Então o Garro já vou botar no meu time. Deve ser o capitão mais escalado, provavelmente eu ficar entre eles, né? Vai estar em quase todos os times, tá? Então assim, ó. Ah, mas eu tô lá atrás nas minhas ligas para não seguir. Não, tudo bem. Diferencia em outros setores, ou outra posição, ou até mesmo nessa posição de meio campista, mais o Garro. Você tem que ter, tá? Daí escolhe outros aí, certo? Daí tá bem equilibrado, né? Muitos times aqui acima dos 2 pontos, né? Em termos de pontos cedidos aqui, o Atlético Goianiense chama muita atenção, né? Porque depois do Juventude é o que mais cede, 5,03. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no CAP aqui, que não dá pra confiar, né? É mais aposta mesmo.
Temos o Eric, o cara da regularidade. 4,53 em 13 jogos, né? Ó. Um cara perfeitamente escalável, né? Se participar de gol, dá uma mitada, porque ele sempre entrega 3, 4 pontinhos por jogo aí. No mais aqui eu fico, né, em stand-by, não vem tão bem. Temos apostinhas legais? Temos. Praxedes, João Cruz, né? São jogadores que são um pouco mais ofensivos do que o Eric, mas o Eric é mais regular, né? Fora de casa aqui, quem vem pontuando muito aí é o Palmeiras e o Internacional, né? Respectivamente, Inter em primeiro e Palmeiras em segundo, né? E o Bahia cede bastante, tá? 4,54 é o time que mais cedeu pra meia, né? O Vasco já não cede tanto, mas aqui eu vejo 2 jogadores de meio de campo, certo? Estão bem demais aí nessa reta final, né? Contribuindo demais para os seus times. Inclusive são batedores oficiais de pênaltis, né? Um é o Alan Patrick, 4,42 em 8 jogos fora, ó, 9,7, 5,8, 11. Tá bem demais. Em casa é quase um cão chupando manga, tá? Mas não chega a ser um garro. Mas para essa rodada vale a pena, tá? E temos o Palmeiras, né, que vai ter um jogo difícil contra o Bahia, que não vem bem em casa nos últimos 2 jogos. É o nosso querido Rafael Veiga, 4,01 em 14 jogos, né? É um cara que fora de casa aqui, ó, só deu essa mitada de 27 pontos, né? O resto aqui, ele fora de casa, ele é um pouco inconstante, tá? Ao meu ver, né? Então, sinceramente, entre ele e o Alan Patrick para essa rodada, eu até prefiro o Alan Patrick. Deixa eu ver o Felipe Anderson. 4,94 em 8 jogos, porque o Palmeiras vai ter que buscar os 3 pontos, meu amigo. Senão daqui a pouco o Botafogo vai ser campeão. Se ficar nessa né? Por exemplo, última rodada, o Botafogo empatou com o Cuiabá. Se o Palmeiras tivesse ganho, dava pra rodada retrasada, né? Se o Palmeiras tivesse ganho, né? Daria hoje já só com um ponto de diferença. Na rodada retrasada, o Palmeiras comeu mosca. 3,06, 9,5, 5, 4. Ó, vem pontuando. O Felipe Anderson tá até melhor do que o Rafael Veiga, tá? Tá até melhor do que o Rafael Veiga, certo? O Grêmio também cede bastante, mas o Juventude aí na próxima ali, a zona de rebaixamento ali, né? Disputando uma vaga para não cair, é complicado. Tá? O Flamengo vem pontuando bem, 3,01, né? Tirando aí Internacional e Palmeiras, é o único time aí, né? Junto com o Vitória nessa faixa. E daí aqui nós temos alguns jogadores, sim, certo? Temos o nosso querido Mateuzinho, jogador de muita regularidade, né? 5,48 em 3 jogos, né? Inclusive no último jogo aí deu uma mitada, 11,2 fora de casa, né? 8,1, 3, ó, o Mateuzinho tá muito constante fora, hein? Vai enfrentar um Criciúma que não toma muito gol, mas esse aqui é o famoso jogo dos 6 pontos, certo? E temos o Flamengo, né? Do meio pra frente, não precisa nem dizer, né? Tem que ter alguém do Flamengo. Temos o Alcaraz aqui, né? Que tem 6,55 em 4 jogos. E realmente fora de casa aqui tem 2 mitadas, né? O Gerson fora de casa, deixa eu ver o Gerson fora de casa, 2,88. Não, o Gerson em casa tá bem demais, mas fora nem tanto. O Alcaraz seria a apostinha legal aí do Flamengo, né? Eu digo apostinha porque ele anda um pouquinho regular, mas também ele fica no banco, às vezes entra, jogando o tempo todo, acho que tem tudo pra pontuar bem, tá? Tem tudo pra pontuar bem. Desarme a gente não vai ficar muito em desarmes não, né? Mas quando a gente vem desarmando bastante com seus meias em casa, certo? Palmeiras fora é um dos que mais desarma, né? Então aqui temos alguns jogadores aí, temos, né? Vai entregar alguma pontuação média? Vai, né? Deixa eu ver o Charles aqui. 2,44, Charles tá bem fora, 4,38, em casa nem tanto, tá? Se fosse o Raniel, ele desarma mais, certo? Deixa eu ver o Palmeiras, né? O Aníbal costuma, né, desarmar bastante fora de casa. 2,87 em 15 jogos, né? Tá igual o Charles também, fazendo seus 2, 3 desarmezinhos, mas não dá não, faz muita falta, certo? Então vamos pra gol e assistência, que é a alegria do povo, e assistência, quando isso é o que mais dá em casa, o Garro não pode ficar de fora. Quem é que mais sofre assistência aí? O Atlético Goianiense, né? E depois vem o Juventude e Vitória. Então aí, ó, realmente um meia do Grêmio, acho uma boa, tá? Acho uma boa, sim. E um meia do Cap, se quiser dar aquela arriscada, o famoso teste do pezinho, tá? Aí o Criciúma, mané. O Criciúma eu vou ficar em stand-by, porque o Criciúma em casa não vem fazendo muitos gols, tá, rapaziada? Se a gente pegar aqui os últimos jogos do Criciúma em casa, vem sofrendo poucos? Vem, mas também vem fazendo poucos gols aqui, ó. 1-1, 2-0, 0-0, 0-1, tá? São jogos meio... O Vitória é que tá numa pegada louca fora de casa. Geralmente faz gol e sofre, tá? Então, assim, ó, se tivesse que arriscar algum meia desse jogo, temos o Mateuzinho, né? Deixa eu até ver quem é que vai jogar aqui do Criciúma pra não falar besteira, porque com essa data FIFA a gente não sabe, ó. Ó, temos o Mateuzinho, realmente, ó. Em casa, 4,22 em 12 jogos, né? Ó. Mas eu sou sincero, eu prefiro, né? O Mateuzinho do Vitória, né? Olha só, quem mais vem dando assistência fora de casa com seus meias é o Internacional, né? E quem mais vem sofrendo em casa é o Corinthians. Quem quiser dar aquela arriscada, o Matheus Pereira, mas o Cruzeiro são 4 jogos sem fazer gols fora de casa. Acho complicado, tá? Acho complicado. Em termos de gol aqui, ó, o Inter aparece novo e o Palmeiras aparece bem demais. E daí já começa a aparecer o São Paulo, ó. Apesar do Bragantino não tomar muitos gols em casa, o São Paulo já aparece. Então aqui temos mais um meia pra rodada, uma rodada difícil, tô falando, né? Uma rodada difícil, né? É o Lucas Moura.
Lucas Moura tem uma média de 4,88 em 11 jogos fora. É claro que em casa ele é o cão chupando manga. Fora, né? Dá pra dar aquela arriscada? Dá. Ele oscila um pouquinho? Oscila. Mas ele tem uma constância um pouco maior que o Veiga, por exemplo. Tá? Deixa eu ver mais alguém aqui. O Cap realmente é só o Atlético Goianiense vem tomando muito gol de meia. Meu Deus, mas eu não queria arriscar o meia do Cap. O Cap não tá num momento bom. Se fizesse um jogo como fez contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro aquele dia, né? Foi com o time reserva praticamente. Deixa eu ver aqui o Eric se vai jogar mais atrás. Pô, daí o Eric como primeiro volante é complicado. Ó, tá aqui o Nicão, ó. Se o Nicão jogar, vai, hein? E foi atualizado ontem isso, tá? Se o Nicão jogar, dá pra escalar o Nicão, tá? Dá pra escalar o Nicão, mas ele não apareceu entre os prováveis aqui ainda, certo? Enfim, ó, fora de casa, Rafael Veiga, Felipe Anderson. Eu prefiro um pouquinho mais o Felipe Anderson, né? Alan Patrick, certo? Lucas Moura, Alcaraz, Mateuzinho. Temos bons meias fora. Meias em casa, alguém do Grêmio, eu prefiro o Cristaldo, certo? Aqui o Garro é o indispensável e uma apostinha de repente aí, né, no Cap, se realmente o Nicão jogar. E ficaria por aí com os meias, tá, rapaziada? Não adianta buscar chifre em cabeça de cavalo, certo? Podemos até explorar mais meias na live da semana que vem. Ó, o Garro, Mateuzinho, Felipe Anderson. Ó, rapaz, ó, acho que formei meu meio de campo, hein? Garro, Mateuzinho, Felipe Anderson. Eu vou na média básica, hein? Eu vou na média básica, hein? Ah, mas eu não posso deixar o Alan Patrick de fora. Se bem que eu posso botar alguém, né, do Internacional no ataque, certo? Posso botar alguém. Pô, tem o Lucas ainda, né? Contra o Bragantino. Rapaz, agora a dúvida é cruel. A dúvida é cruel, né? Mas eu também tô naquela, pô, de alguém do Cap ali, um Nicão ali seria uma boa. Tem alguém do Flamengo, olha, tá bem complicado, hein? Tá bem complicado realmente, tá? O Eric jogando em primeiro volante. Se o Nicão jogasse, eu iria com o Nicão. Eu iria com o Nicão. Enfim, vou deixar pra escolher meus meias na sequência, tá? Porque se caso eu for com alguém do Internacional aqui na frente, né? De repente não vou com o Alan Patrick no meio pra evitar uma dobra, né? Porque querer o Vasco em São Januário é chato, né? Deve sofrer gol do Inter, deve que tá jogando de maneira ofensiva, mas é muito chato. Agora atacante aqui a gente vai ter dor de cabeça, tá, rapaziada? A gente vai ter dor de cabeça aqui pra atacante, né? Atacantes, com pontuação média conquistada cedeu pra atacante. Quem é que vai pontuar em casa de atacantes? O Galo. E quem é que mais cede? O Botafogo, né? Hoje, no momento, a melhor defesa de repente jogando fora de casa. Mas, né, não tem como não citar o Hulk. Tudo bem, o Hulk não foi bem na final da Copa do Brasil. Não foi bem, tá? Mas ele é um cara acima da média. 9,91, né? Em 10 jogos, 2,72 de média básica, bate pênalti, falta escanteio, né? Sofre muita falta, busca jogo, ó. Tirando esse 1,2 aqui, ó, meu amigo, praticamente só metade em casa, tá? Só metade em casa. Mas vai ter um jogo difícil, tá? Mas vai ter um jogo muito difícil. Vamos lá. Depois do Galo aqui, vem o Corinthians, certo? E aqui o Cruzeiro cede mais do que o dobro do que o Botafogo. Por isso que eu acho que para essa rodada, tá? Por exemplo, né? Os atacantes do Corinthians, tanto o Roberto como o Memphis, são melhor que o Hulk, tá? 6,96 em 2 jogos. O Roberto, ó, vem jogando bem, tá, gente? Sem preconceito. Eu sei que ele perde muito gol, mas ele tá bem, tá? 11 pontos, 7,2, 19,8, 6,5, tá? 1,8, 9, 4. Só tira esse 1,8 nas últimas 7 pontuações. Ele vem bem demais, tá? O Corinthians em casa tá muito bem do ponto de vista ofensivo, tá? Tem o Memphis, que já dá pra escalar. Não tá ainda no auge da forma física, mas é um cara bom de bola, acima da média. 4,45, 4 jogos, né? Fez 0,7 aqui contra o Palmeiras no Clássico, fez, mas antes tinha feito 9,5, 5,5. Ah, mané, mas quem tu prefere? Eu prefiro nesse momento o Roberto, tá? Eu prefiro o Roberto nesse momento, tá? Saindo aqui do Corinthians, que é o time que mais pontua depois do Galo, a gente vai perceber que o Grêmio tá bem, né? E aqui, ó, o Juventude cede quase a mesma coisa que o Cruzeiro, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos atacantes, né? Do Imortal Gaúcho, né? Temos o nosso querido Scott Bright, né? O Bright White, 9,10 em 4 jogos, né? E é outro cara muito regular, tá? Outro cara que dá pra escalar tranquilamente. Então, se você não for com meia do Grêmio, pelo menos um atacantezinho aí tem que ir contra um Juventude, que tá entre as piores defesas do campeonato aí, né? Principalmente jogando fora de casa. Certo? Deixa eu ver aqui. Teremos dúvida aqui, provavelmente, Soteldo, que tá servindo a seleção, né, da Venezuela. E é outro cara que dá pra escalar perfeitamente, 6,47 em 10 jogos, né? Só que ele oscila um pouquinho mais. Eu prefiro o Bright White, tá? Eu prefiro o Bright White. Saindo do Grêmio aqui, iríamos para o Criciúma, né? E realmente o Vitória também cede alguma coisa, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Tigre. Tirar da dúvida. Ninguém foi convocado. Temos o Bolazier, né? 4,45 em 3 jogos, né? Eu escalei ele aqui nessa 0.3, fiquei muito chateado porque ele perdeu um gol tentando driblar o Ronaldo, tá? Mas ele é um cara que dá pra escalar perfeitamente, tá? Porque já deu algumas mitadas dentro da competição. E vai enfrentar o Vitória, que joga de maneira ofensiva, faz gol fora de casa, mas também sofre, certo?
Quem mais aqui? Atlético Goianiense vem cedendo muito. Deixa eu ver qual é que vai ser o ataque aqui do Cap aqui. O Atlético Paranaense. Julimar vem pontuando bem, tá, pessoal? 4.71 em 14 jogos, ó. 14, 17, 2.8, 1. Olha, rapaz, eu acho que eu vou de Julimar, hein? Julimar é interessante, hein? Bom, já falei aí, tá? Julimar vem pontuando bem, me agrada bastante pra essa rodada. Fora de casa aqui, ó. Muito, muito parelho, mas o Inter salta aos olhos. E mais do que isso, o Vasco é o time que em casa mais seria o ponto para atacante. Então, realmente, eu acho que em vez de eu ir com o Alan Patrick, acho que eu irei com um atacante na frente. E o Internacional aqui, ó, tá bem demais. O Wesley, o cara da regularidade. 3.15 de média básica, 5.72 em 12 jogos fora. E realmente é um cara muito regular, tá? Em casa, ele é praticamente o cão chupando manga. O Wesley vai jogar em casa, você tem que escalar. Fora, muita regularidade, vai te entregar pontos e vai enfrentar o time que mais serve para atacante jogando fora. Borrell, o cara do gol, 4.98 jogos, certo? Ó, os dois estão muito bem, tá? Daí é questão de escolha, certo? Questão de escolha. Tirando aqui o Internacional, né? Temos alguns times pontuando bem? Temos Botafogo 3.88, Palmeiras 3.69, né? E o Vitória 3.51, certo? Vamos dar uma olhadinha nesses times. Começando aqui pelo Vitória. Vitória temos o nosso querido Alejandro, inclusive tá batendo pênalti, 5.61 em 14 jogos, né? E o Alejandro, o recorte dele aí no final do campeonato, meu amigo, só dá uma olhadinha, ele tá entre os melhores atacantes, tá? Ó, 11, 9, 3.7, 6.4, 8.8. A pior pontuação nos últimos 5 jogos fora de casa dele foi 3.7. Em casa nem se fala, né? Em casa ele tá bem demais, certo? Tá quase um cão chupando manga, certo? Daí nós teremos Botafogo e Palmeiras. Vamos lá no Botafogo e no Palmeiras. É claro que o Palmeiras aqui, né? Vai aparecer o queridinho da galera aqui, deixa eu ver. Tá em dúvida? Não, tá suspenso. Ah, o Estevão tá suspenso. Ainda bem, menos um pra complicar a cabeça do cara aí nessa rodada. Certo? Vamos aos prováveis. Rony e Dudu. Não vem de temporadas muito boas os dois, né? Não temos ninguém em dúvida, tá? Dá uma olhadinha no Rony aqui, vai ser um jogo mais difícil. 2.75 em jogos. Não. Atacante de Palmeiras, não. Então eu vou ter que ir com meia do Palmeiras, tá? Vou ter que ir com meia do Palmeiras. E vou com o Veiga. Pra dar bola parada, certo? Porque o atacante não tá muito bem. Daí eu vou com um atacante do Internacional. Vou com um atacante do Inter. Vai equilibrar o time. Não sei se vocês me entendem. Vou correr, buscando o gol. Aquela mitada, tá? E temos o Botafogo aqui, né? Não posso deixar de falar dos atacantes do Botafogo, né? O nosso querido e glorioso Fogão, estrela solitária, né? Temos aqui jogadores em dúvida. Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, Júnior Santos, Matheus Martins, Tiquinho, né? Uma galera, hein? Uma galera. Deixa eu ver aqui o Joga 10 News. Como é que tá nesse momento? Então, vocês já viram, né? Que o Botafogo será a dúvida realmente, né? Ó, estamos na dúvida com a galera toda, tá? Então, já que tá na dúvida, vou escolher, mas a gente sabe vai ter que revisar na live, né? Vamos ver o Luiz Henrique rapidamente aqui. 4.95 em jogos, né? Luizão aqui tá bem demais, 2 mitadas e irregular. Igor Jesus, o cara do gol, né? 5 pontos em 7 jogos fora. Não tá dando aquelas mitadas que nem o Luiz Henrique, mas tá sendo bem consistente, tá? Tá sendo bem consistente. Deixa eu ver o nosso querido Savarino. 4.61, né? Em 10 jogos. O Savarino também tá pontuando bem fora de casa, hein? Um diferencial aí pra quem tá buscando tirar pontos, hein? Daí nós temos o Júnior Santos, que começou o campeonato bem demais. Se machucou e agora tá voltando. 3.28, inclusive voltou com o gol na última rodada. É outro cara também que dá pra escalar nesse momento, né? Bom, tá em dúvida, vou escalar um por escalar, né? E vou aproveitar assim, ó, e vou escalar o mais caro para depois eu conseguir fazer um banco, tá? Mas isso não quer dizer nada, tá, rapaziada? Isso não quer dizer nada porque todos eles estão em dúvida, tá? Mas eu preciso ter alguém no Botafogo contra um Galo que sofre muitos gols, né? Sem contar que eu não sei exatamente como é que vai ser o time do Galo, né? Qual que vai ser o time do Galo. Vou botar aqui no filtro aqui, dúvida. Dúvida. Fogão. Estamos aqui com o Luiz Henrique, né? Bota ali, se jogar, beleza. Se não jogar, eu substituo e boto um atacante do Botafogo que for jogar, tá? Mas temos o Hulk. Também dá pra botar um Hulk aí, mas vai enfrentar uma defesa, né, forte, que é a defesa do Botafogo, tá? Isso aí eu já venho avisando aí. O Juventude também pontua bem aí com os atacantes, mas vou ficar meio em stand-by. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em assistência e gol. Assistência em casa que vem fazendo muito é o Corinthians. Ó, o Yuri Alberto aí crescendo. Memphis também, né? E o Cap aqui, ó. Porra, não dá pra deixar. Não dá pra deixar. Vou ter que ir com o atacante do Cap. Não dá. Eu sei que não dá pra confiar, né? Mas pelo menos eu vou tentar um cara de uma regularidade, né? Pô, mano, é mais do Cap. Cara, paciência. Eu tenho que tentar arriscar agora no final do campeonato. Esse time aqui meu, eu não tô liderando as ligas. Se eu tivesse liderando, eu ia com o Hulk. Eu ia com um jogador que eu sei que vai me entregar ponto mesmo indo mal, né?
Mas não dá. Não dá pra ficar em cima do muro. Certo? Ó. Vou com o nosso querido Julimar. Tá? Vou com o nosso querido Julimar pra ter alguém aqui. Mas se for o Nicão, eu troco depois, tá? Vou com o Nicão no meio e abro um espaço na frente pra alguém. Certo? Ó, o Galo vem fazendo gol. O Botafogo quase não sofre. O Grêmio vem fazendo gol, né? E o Juventude também não sofre com assistência, né? Ó, o Palmeiras vem fazendo, o Bahia vem sofrendo, mas fora de casa o cruzamento de caute mais interessante realmente é o do São Paulo contra o Bragantino e do Atlético Goianiense, né, contra o CAP, tá? Luiz Fernando pela regularidade aqui e aqui no São Paulo, né, podemos citar o Luciano, que vem fazendo um bom campeonato, muito mais regular do que o Caleri não tá numa boa temporada, né? Ó, o Luciano 5 pontos em 3 jogos fora. Ó, o Luciano muito regular fora, tá? Tudo bem, fez um 0.8 aqui, um 0.3, mas em média entrega aí 2, 3 pontinhos e se bobear, participa de gol, tá? Em gols, falando em gols, realmente o Corinthians é o time que mais vem fazendo gols em casa com atacantes, tá? E depois temos o Grêmio. Porra, daí como é que eu vou deixar o Scott Bright fora? Eu tinha que ter alguém do Grêmio aqui. Ou eu vou com o Cristaldo no meio, ou vou com o Scott Bright na frente. Mas daí vai ficar meio, né? Eu não vou botar o Nicão nulo aqui, apesar do joga dash, né? Complicou, mas o Scott Bright aqui vale a pena, hein? Vale muito a pena, né? Fora de casa do Juventude aqui, o Grêmio vem tomando, mas vou ficar achando demais, mas dá pra fazer uma apostinha num Gilberto, em alguém que for jogar. Internacional muito bem na fita. Muito bem, já escalei ali. Atlético Goianiense também, dá pra dar aquela riscadinha. Tá uma rodada bem difícil, tá, rapaziada? Uma rodada bem difícil. Por quê? Porque essa data FIFA aí tá deixando muito jogador em dúvida e a gente não sabe exatamente quem vai jogar, né? Eu tô evitando, certo? Ó, Wesley, melhor média básica. Verratti em casa contra o Internacional, que vem jogando de maneira ofensiva, né? Vem bem demais o Inter, é o melhor time do retorno, né? Juntamente com o Botafogo. Eu acho que o Botafogo no retorno tá até um pouquinho atrás do Inter, tá? Mas o Verratti em casa é um cara que dá pra escalar, ó. 2.7, 1.2, ok, foi mal, mas ó, 11.5, 8.3, 4.7, 5.5, 17.6. Vai enfrentar o quê? O Inter, que é um time muito ofensivo, que faz gol fora de casa, mas pela maneira ofensiva do time do Roger jogar, acaba se expondo um pouco. Olha só, 3-1, venceu fora de casa o Galo, 2-2 com o Corinthians, 3-1 venceu o São Paulo, 3-1 venceu. Então assim, ó, os jogos do Inter fora de casa tá uma loucura, tá uma maravilha de assistir, tá? É gol pra tudo quanto é lado. Por isso que eu acho, né, que se você não tiver ninguém, né, do Internacional atrás, né, o Verratti é sim uma boa opção na frente, tá? É sim uma boa opção na frente. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em termos de total, não só atacante, né? Gols para todas as posições. O Corinthians não tem como deixar de fora o Garro. Tem que ter alguém do Grêmio. Tem que ter alguém do Grêmio. Tem que ter alguém do Palmeiras. Tem que ter alguém do Inter, tá? Tem que ter alguém do CAP também. Tá tomando muito gol, Atlético Goianiense. Que loucura, rapaz. Pô, daí eu vou deixar ninguém do Flamengo fora. Olha a situação, né? Daí eu vou deixar alguém do Flamengo fora também, né? Contra o Cuiabá. Sabe o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Já tem alguém do Inter, já tem alguém do Palmeiras, já tem alguém do CAP e do Corinthians, que realmente a gente viu que os cruzamentos são bem favoráveis, né? E o Galo aqui, o Botafogo, é razoavelmente favorável. Eu vou, já que tá em dúvida por enquanto, né? Vocês vão dizer, mas não é pra... Vou tirar o Luiz Henrique, tá? Vou tirar, certo? Vou tirar, deixa eu limpar aqui, limpar o filtro. Vou tirar o Luiz Henrique, certo? E vou fazer uma consideração aqui, ó. Alguém do CAP eu já tenho, tá? Vou ter que encaixar alguém no Grêmio e encaixar alguém do Flamengo contra o Cuiabá, tá? Porque o Flamengo também tá em busca do título. O Botafogo tá, mas vai ter um jogo mais enjoado, tá? Dependendo da escalação do Galo, daí eu volto com alguém do Botafogo aqui, tá? Volto com alguém do Botafogo, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Atacante, gols. 7-4. 2-2. Meia, gol. 4-2. 2-0. Puta merda. Deixa eu ver algum atacante do Flamengo aí, pelo amor de Deus. Mas assim, o Cuiabá não vem tomando muito gol não, tá? O Cuiabá não vem tomando muito gol e o Flamengo aqui, ó. Tem o Michael, né? Nosso filhotinho de vampiro, fora de casa não vai tão bem assim, mas é um cara que incomoda, né? Tá sempre participando do jogo. Temos o Bruno Henrique, envolvido em várias polêmicas aí, 6.45 dos jogos. O Bruno até que pontua bem fora de casa, hein? Interessantíssimo o Bruno Henrique fora de casa, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Vou com o Brad White pra ter alguém do Grêmio, certo? E aqui no meio eu vou com o Alcaraz. Pra ter alguém do Flamengo, tá? Por enquanto eu tô assim, né? Tentei fazer um time bem equilibrado, mas poderia dobrar o Corinthians? Poderia, tá muito bem em casa de maneira ofensiva, né? Poderia dobrar um Grêmio, que vai enfrentar um Juventude que sofre muito gols? Poderia, tá? Tá bem demais. Poderia dobrar o Internacional, mesmo sendo contra o Vasco e São Januário, porque o Inter tira o SG de todo mundo e tá muito bem do ponto de vista ofensivo?
Poderia até arriscar uma dobra do Cap, que não vem jogando nada, contra o Atlético Goianiense, que é o time que mais toma gol jogando fora de casa. Mas tentei equilibrar, porque eu acho que vai ser uma rodada difícil, tá? Além da data FIFA aí, pra saber quem vai jogar e quem não vai jogar, certo? Tá na reta final do campeonato, e a reta final do campeonato costuma surpreender, tá? Vamos lá. Treinador, né, nos últimos 5 jogos aí, acho que não tem muito mistério. Realmente o Ramon vem pontuando bem demais em casa, e o Cruzeiro cede muito, inclusive é o segundo que mais cede, né? O Atlético Goianiense é o que mais cede. Agora quem quiser dar uma arriscada aí no Cap, acho um pouquinho complicado, tá? Temos alguns cruzamentos de scouts interessantes, né? Palmeiras e Botafogo fora de casa vem pontuando muito bem, mas contra Galo e Bahia é complicado. Mas eu me atrevo a dizer, né, que se tivesse que botar aqui, ó, um vitorioso, eu acredito que eu botaria o Botafogo contra o Galo, né? Nesse momento o Botafogo, né, tá melhor psicologicamente que o Galo, só que a gente tem que chamar atenção aqui para um fato que é um jogo que vai ter final de Libertadores. Então pode contar muito esse jogo, né? Do ponto de vista psicológico. Mas, né, como o Galo veio de derrota, tá tomando muito gol em casa, quem sabe. Mas eu fugiria desses 2 jogos aqui, tá? Tanto o Abel como o Arthur fugiria desses jogos, né? No máximo arriscaria um Roger Machado, porque o Inter vem com uma invencibilidade grande de jogos aí, certo? Mas assim, ó, não tem mistério, tá? É o Ramon, se der tudo certo é o Ramon, tá? E eu não vou inventar não, tá? Não vou inventar, né? E vou botar o Ramon. Onde é que tá o nosso querido Ramonzão? Ramon Dias, tá? Ramon Dias, certo? E na sequência já tô vindo aí com o banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 110 cartoletas. Não vou mentir pra vocês não, hein? Tive muita dificuldade pra fazer o banco, tá? E ali, ó, com Julimar, né, Alcaraz, são jogadores mais em conta, mais baratos. Dificulta bastante ali formar o banco de reserva. Daí eu resolvi realmente apostar no meu banco aí, no Cap, que não vem bem em casa, mas vai enfrentar o Atlético Goianiense, o time virtualmente rebaixado, um time que não vence as, sei lá, 5, 6 jogos fora de casa, talvez até mais, certo? Um time que vem sofrendo muitos gols, né, fora de casa, então acabei fazendo esse meu banco aí na base aí do Atlético Paranaense. Enfim, botei o Garro de capitão. Como eu falei, pra mim ele é um indispensável, é o cão chumando manga, certo? E é um cara que vem tendo um desempenho sensacional em casa. Tem bola parada, finaliza de média e longa distância e participa ativamente do jogo, tá? E como eu falei, do meio pra frente, eu tentei pulverizar ao máximo aí, né, os times, de acordo com os dados que a gente viu, né? Mas repito, dá pra dobrar o Corinthians? Dá, né? Dá pra dobrar o Inter? Dá. Que são times que vêm jogando de maneira ofensiva, fazendo gols. Dá pra dobrar o Grêmio, o Juventude no muito gol? Dá. Dá pra dobrar o Flamengo, porque o Cuiabá, né, por mais que não sofra muitos gols, o Flamengo, né, é um adversário que ainda busca o título e deve vencer o jogo lá fora, provavelmente. Dá pra fazer algumas loucurinhas, dá, mas eu tentei ser mais equilibrado nesse momento, ainda mais com a quantidade de dúvidas que temos aí de jogadores que foram convocados por causa da data FIFA. Saberemos mais ou menos, assim, será perigoso lá pra quarta-feira na live, quem efetivamente for jogar, tá? Não quer correr o risco? Acho que todos esses daí devem jogar, porque não foram convocados, né? Enfim, ficou um time bem equilibrado, né? É claro que acabei dobrando ali o Corinthians, né? Por causa do Hugo na lateral e o técnico Ramon, então foi uma dobra velada, mas pulverizei também o sistema defensivo, colocando times aí que eu acredito que tem uma perspectiva razoável de SG, inclusive, né? Repito, acho que é uma rodada que vai ser de poucos SGs, tá? Então evitem ficar exagerando muito. Não sei quem tá muito lá atrás quer arriscar mais. Beleza? 110 cartoletas. Tá aí o esboço, né? Uma base do nosso time para a 34ª rodada. Então é isso, pessoal. Time feito. Esboço, base concretizada. Live quarta-feira, só não sei o horário, mas provavelmente meio-dia, 1h30, tá? Portanto, se você não é inscrito, inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque daí você vai ser notificado quando entrar ao vivo e, claro, não perde nenhum conteúdo daqui pra frente. E você que já é inscrito, parceiraço aí do canal, já conhece o Mané faz tempo, deixa aquele like, dá essa força aí, meu querido. No mais, um grande beijo de coração, até a live de sábado, um bom final de semana a todos, vamos que vamos, fui!